Isabel dos Santos, há uma pergunta que geralmente, quando fala a imprensa, repete de forma reiterada de que há uma perseguição por parte do Presidente da República por revanchismo, aliás, acabou de dizer isso mesmo, por revanchismo, vingança. Que razões teria o Presidente da República, João Lourenço, para se vingar de si? Essa pergunta já me foi feita antes. E eu acho que esta pergunta não pode ser feita a mim, mas talvez ser feita às pessoas que não se sentem bem comigo. É uma pergunta que eu não podia responder. Eu, do meu lado, sempre fiz muito para trabalhar em Angola. Aliás, os meus investimentos são em Angola. As minhas empresas, os meus investimentos, o que eu construí em Angola está à vista: supermercados, bancos, seguros, imobiliária, tudo empresas criadas de raiz, sem erário público, sem fundos do Estado. Formei jovens, dei formação. Ainda tem empresas que felizmente ganham prémios como melhor empresas de Angola, que continuam a trabalhar todos os dias, a inspirar jovens. Portanto, o meu trabalho é ser empresária, é trabalhar. Não sei exatamente qual a razão, talvez algum revanchismo que existe em relação ao antigo presidente, José Eduardo Santos, e claramente por eu ser família dele e ser a filha e ser uma pessoa muito próxima. Terá o seu pai feito alguma coisa que hoje os filhos estarão a pagar? Como digo, a relação que o antigo presidente José Eduardo Santos tinha com o atual presidente João Lourenço não é uma coisa que eu partilhei. Eu não presenciei essa relação. A única coisa que eu posso constatar é efetivamente que estes últimos anos, desde 2018 até 2026, uma grande parte dos filhos do antigo presidente José Eduardo Santos não podem viver em Angola. Eu acho que é muito triste um país onde há um presidente que os seus próprios filhos e netos não possam viver nesse país. E aí, talvez o próprio MPLA, uma vez que o antigo presidente José Eduardo Santos foi presidente do MPLA, também devia ter uma reflexão profunda. Que partido é que nós temos, que partido é que nós estamos a criar, que política é que nós estamos a criar, quando um líder político que inspirou e que liderou e participou na construção do país, que foi o arquiteto da paz, que os seus próprios filhos e netos hoje não possam viver em Angola. Diz também que não, as acusações são gratuitas, tudo o que diz é verdade, mas teria coragem de dizer de que forma é que, porque a dúvida poderá estar no facto de nunca se ter esclarecido de onde é que a fortuna que Isabel dos Santos saiu, qual é a origem do dinheiro que Isabel dos Santos tem hoje, teve e durante algum tempo já esteve entre as mulheres mais ricas de África, se não mesmo a mais rica de África. Já teve alguma oportunidade de esclarecer, assim de forma detalhada, pelo menos, com alguma transparência, a origem do seu dinheiro, para a construção das empresas todas que passou a ter? Sim, felizmente já tive várias ocasiões, já tive várias ocasiões de ser transparente em relação a isso, já tive várias ocasiões de explicar. E é preciso perceber o seguinte: não há fortunas que são construídas em um dia, a não ser que ganhas na lotaria. Mas quando se começa a empreender e jovem, e no meu caso, é preciso entender que eu comecei a trabalhar há quase 30 anos atrás. Portanto, é preciso entender que eu não comecei a trabalhar há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, há 10. Eu comecei a trabalhar há 30 anos atrás, há 3 décadas. 1996, 97, 98. E quando eu comecei a trabalhar em coisas pequenas. Comecei com um negócio pequeno, que não era uma coisa grande, era um negócio pequenino. Fui ganhando dinheiro, fui investindo, fui crescendo, fui construindo. À medida que as oportunidades foram evoluindo, Angola ainda estava em guerra em 96, em 99 ainda estava em guerra. Quando eu iniciei o projeto da Unitel, a Unitel não era nada. A Unitel era num escritório na rua Rainha Ginga, no número 177, no quinto andar. Era um escritório pequenino, era uma ideia, havia alguns walkie-talkies, havia a possibilidade de se conseguir algumas frequências, de se tentar fazer um pequeno projeto com algumas antenas. Portanto, Angola evoluiu muito. Angola de 1996, 97, 98, 99 não é Angola de 2026. E é isso que é preciso as pessoas projetarem. Nós temos que projetar no passado. Angola cresceu muito, mudou muito, houve várias oportunidades, houve momentos em que
o Kwanzaa teve mais forte, houve momentos em que a nossa economia foi considerada como uma das economias que mais crescia no mundo. Portanto, é tudo, é uma vida, não é 5 dias. Portanto, quando pergunta de onde é que vem a sua fortuna, até parece que quer fazer crer que a fortuna cai do céu. Não, Certamente. as fortunas que não são fortunas, mas que são objetos de trabalho, porque o que você está a chamar de fortuna, no fundo, são empresas onde pessoas trabalham. E todas essas empresas e todas essas pessoas que trabalham nas minhas empresas ajudam a construir essas empresas e fazem elas crescer. No fundo, são elas que as fazem crescer. Eu também lá trabalho, inspiro, formo, treino, mas no final do dia, elas é que constroem comigo e construímos todos juntos o que você está chamado de fortuna, mas que no fundo são empresas que trabalham, que operam, que formam quadros, que pagam impostos, que fazem uma diferença na economia. Pronto, não lhe quer chamar de fortuna, vamos falar então das empresas que empregam, não é? Há quem também, Sim, porque as Isabel, empresas também têm dívidas, como já se viu, e é por isso é sim, que são houve os o caso em ativos, os Portugal de passivos bancos cobrarem dívidas, fazem tudo o faz património da parte. empresa, não é? São os Claro, ativos e passivos que fazem o património da empresa, isso não tem como sim, escapar. Mas a é verdade. pergunta logo a seguir é mesmo esta. Isabel dos Santos, em algum momento da sua vida, terá dito que o seu negócio começou dos ovos. É que há muita gente Ah, a eu vender adoro ovos. essa. Há muita Adoro gente essa a vender máxima. ovos. Estava mesmo à espera dessa pergunta. Diga. Estava mesmo à espera dessa pergunta. Adoro essa máxima. A história dos ovos. Depois, Vamos, pois, vamos, vamos à terá história dito dos isso. ovos, porque eu gosto dessa história, sim. Vamos, Pois, vamos mas lá. a pergunta séria que vem logo a seguir é Isabel dos Santos. Acha que teria tido este sucesso que tem, não da fortuna, mas das empresas que emprega tanta gente, teria tido a mesma sorte se não tivesse sido filha de José Eduardo dos Santos? Bem, eu vou começar pelo menos para a história dos ovos, porque é uma história que eu realmente gosto. Primeiro, se me derem 2 minutos, eu queria me apresentar um bocadinho melhor. Eu cresci em Luanda. Cresci em Luanda, cresci no bairro Alvalade e quando era pequenina, em 1976, 77, logo depois da independência, andava numa escola chamada Aplicação Ensaio, que não era muito longe da minha casa. Naquela altura, para os nossos ouvintes mais novos, em Angola nós estávamos num período de guerra. A África do Sul tinha invadido, havia guerra forte e a situação era difícil. Nem sempre havia comida nas lojas. Nós até tínhamos um cartão que era o cartão de racionamento, não é? E as lojas chamavam-se, pronto, havia umas lojas, uma pessoa ia com o cartão e eles davam tipo X quilos de arroz, X quilos de óleo, X quilos de açúcar, enfim, vivia-se um racionamento por causa da guerra. E por causa disso, a minha mãe, que é uma mulher empreendedora que me inspirou muito e foi uma mulher e é uma mulher que me dá muita força até hoje, ela em casa criava galinhas. Criava galinhas e nós tínhamos galinhas em casa. E efetivamente nós íamos de 2 em 2 semanas, ela tinha um carro, íamos a um aviário buscar galinhas, íamos buscar farinha para dar de comer às galinhas e a minha mãe vendia os ovos. E eu ajudava a minha mãe a vender os ovos à nossa vizinha. A nossa vizinha fazia bolos e vendia bolos de aniversário. Inclusive foi engraçado porque ela mandou uma mensagem no Instagram que eu depois vou partilhar com o resto das minhas redes sociais e foi assim. Portanto, a história dos ovos vem aí. O que eu quis dizer é que eu aprendi a ser confrontada com dificuldades na vida e ter que empreender e ter que me virar de muito jovem. E aprendi isso em casa, em família, como digo, com a minha mãe, neste caso, porque vivíamos numa situação difícil e ela tinha que arranjar alguma maneira de ter um sustento. Ela trabalhava, é engenheira, mas queria ter algum sustento extra, portanto, algum dinheiro extra para poder custear algumas das despesas que tínhamos. Então, o meu espírito de luta, de batalha, de resolver problemas, do empreendedorismo, de querer resolver as coisas, vem de muito jovem. E por isso é que eu contei e partilhei esta história dos ovos com um jornalista. Infelizmente, o Rafael Marques bate-me sempre com esta tecla dos ovos, ele adora. Portanto,